E aí, terceiro ano, hoje falaremos sobre lei de Hess, continuando nossa termoquímica. No nosso material, página 474, corresponde à aula 7 da frente 3, tá? Olha só, no nosso resumo diz o seguinte, na aula 7. O ΔH de uma reação só depende de seus estados inicial e final, e independe de seus estados intermediários. O que significa isso? Significa que para calcular o ΔH de uma reação, eu posso calcular utilizando as reações intermediárias. Isso consiste a tal da lei de Hess. Vamos ver um exemplo aqui para a gente lembrar. Eu preciso calcular o ΔH dessa reação aqui que eu destaquei, ó. 3 mols de grafite, carbono grafite, então reagindo 4 mols de gás hidrogênio e formando 1 mol de gás propano, C3H8. Tá? Para isso, foi me informado 3 reações, que são intermediárias para esse processo. Vamos lembrar como é que funciona. Eu devo procurar aqui, ó, nessa primeira reação, o que eu tenho de componente de substância comum em relação àquilo que eu preciso. Eu vendo aqui, ó, eu tenho C3H8, aqui tem C3H8. O2 não tem aqui, CO2 não tem, H2O não tem. Ou seja, a única coisa que eu tenho em comum em relação ao que eu preciso é o C3H8. Só que se você olhar com muito carinho, você vai ver que o C3H8 aqui, o gás propano, está do lado dos produtos. E nessa reação ele está do lado dos reagentes. Então o que eu tenho que fazer? Eu devo inverter essa reação. O que vem a ser isso? Os componentes que eu tenho aqui, os reagentes, eu passo para o lado dos produtos. E os produtos eu passo para o lado dos reagentes. Vamos fazer isso então. Bom, então eu já inverti a equação. Ó. Os 3 CO2 mais os 4H2O que estava aqui, eu coloquei antes da seta. E o C3H8 mais os 5O2 que estavam antes da seta, eu coloquei depois. Tá? E tem um detalhe a mais, relembrando que nós falamos na aula anterior. A partir do momento que eu faço essa inversão, eu tenho que inverter também o sinal da entalpia. Porque do jeito que a reação estava inicialmente, tinha um sinal negativo. Ou seja, está representando que esse processo ele é exotérmico, reação exotérmica. A partir do momento que eu faço essa inversão, eu inverto o sinal. Consequentemente, no sentido oposto, o processo será endotérmico. Tá? Então a primeira equação, nosso problema está resolvido por enquanto. Segunda equação, o que eu tenho em comum aqui em relação ao que eu preciso? Ó. Carbono grafite, eu também tenho carbono grafite aqui. O2 não tem aqui, nem CO2. Então, minha referência é o carbono grafite. Só que observe que em relação ao que eu preciso, são 3 carbonos. Aqui eu só tenho 1. O que nós fazemos? Eu vou multiplicar essa equação inteira por 3 para igualar os carbonos. Tá? Então, eu tenho aqui 3. Aqui também eu vou colocar um 3. E 3 aqui no CO2. Tá? A partir do momento que eu faço isso, eu também devo multiplicar o valor da entalpia. Então, se para 1 mol de carbono eu tinha lá menos 394 kJ por mol, eu vou multiplicar isso por 3. Eu vou ter menos 394 vezes 3. Tá? Isso aqui vai dar 1182. Vamos marcar aqui. Certo? Bom, em relação agora à última equação, eu tenho aqui H2, aqui eu tenho H2, ó. Está antes da seta, aqui também está antes da seta, então eu não preciso fazer a inversão da equação. O2 não tem, H2O também não tem. Então minha única referência é o H2. Só que quantos mols eu preciso? Eu preciso de 4.
Aqui eu só tenho 1. Então, do mesmo jeito que fizemos na anterior, eu vou multiplicar a equação inteira. Preciso de 4, ó. 4 aqui, 4 vezes meio, eu vou ter 2, e aqui 4 de H2O. Do mesmo jeito também que anterior, multiplicamos o valor do ΔH. Então, 286 vezes 4, 1144. Vou marcar aqui. Menos 1144. Tá? Então, esses são os primeiros passos. O que tiver que inverter, eu inverto. O que tiver que multiplicar, eu multiplico. Se precisar dividir, eu vou dividir e assim por diante. Tá? Feito isso, eu vou resolver isso aqui como se fosse equação matemática. Tá? Então, a equação química aqui vai funcionar igual a equação matemática. Como é que funciona? Ó? Tudo que eu tiver de substância de um lado da seta em uma equação e tiver essa mesma substância com as mesmas quantidades do outro lado, na outra equação, eu cancelo. Vamos ver. Eu tenho aqui 3 CO2 antes da seta. Nessa equação aqui eu tenho 3 CO2 depois da seta, ou seja, eu tenho de lados opostos. Então, eu posso cancelar. Ó. Eu elimino isso aqui. Tá? Continuando. 4 de H2O. Aqui, antes da seta, nessa equação eu tenho 4 de H2O depois da seta. Posso cancelar. Ok? O que mais que nós temos aqui? Ó? 5 de O2 depois da seta na primeira equação. Aqui, antes da seta, eu tenho 3 de O2 aqui, mais 2 de O2 na outra equação. Está do mesmo lado, então eu vou somar. 3 mais 2 eu tenho 5. Aqui também eu tenho 5. Então eu posso cancelar tudo. Ó. Esses 3 aqui mais esses 2 vai dar 5, cancelo com esses 5 aqui. Tá ok? Então a gente observando, ó, não tem mais nada em comum nas equações. Então eu vou copiar o que sobrou. Ó, o que sobrou sem cortar? 3 carbono, grafite, mais 4 de H2, gasoso, setinha, C3H8. Observe o que sobrou, é justamente aquilo que eu preciso. Tá? É assim que nós devemos proceder para fazer exercícios com lei de Hess. Tá? Em relação ao cálculo, o que eu faço? Eu simplesmente somo tudo. Tá? No caso aqui, como eu tenho 3 valores, eu vou somar tudo. Então eu tenho 2.220 positivo, 1.182 negativo e 1.144 negativo. Somando tudo, fazendo as subtrações, o valor de ΔH aqui dá menos 106 kJ por mol. Tá? Então é assim que nós devemos proceder para fazer exercícios com lei de Hess. Tá? Quando que eu sei que eu tenho que usar essa lei de Hess? Quando eu tenho essas reações intermediárias. Tá ok? Então vamos agora aos exercícios. O exercício 1. As reações em fase gasosa representadas pelas equações 1, 2 e 3 liberam, respectivamente, as quantidades de calor Q1, Q2 e Q3, todas em joules, sendo Q3 maior que Q2 e Q2 é maior que Q1. Ou seja, está em ordem crescente de liberação de calor, né? Sendo que a 3 é a maior de todas. Né? Então ele dá as 3 reações e depois ele fala assim: assim sendo, a reação representada por N2O5, que vai formar 2 de NO2 mais meio de O2, tem qual ΔH 4. Então eu tenho que calcular isso aqui. Essa aqui é a equação que eu preciso. Tá? Eu preciso calcular o ΔH disso aqui. Como não tem o valor aqui dos calores, só fazer a interpretação. Então vamos ver, ó. Se eu procurar aqui, ó, na primeira equação, eu tenho O2 aqui, tá? Só que, vamos ver as outras. Eu tenho aqui na 2, NH3, 7,5 de O2 e 2 de NO2. Observe que o NO2 está depois da seta.
aqui também está depois da seta. Tá? Essa reação aqui eu vou usar. Terceira equação, eu tenho H3 mais 4 de O2, N2O5. Ó, N2O5 eu tenho aqui, na que eu preciso. E aqui está antes da seta. Lembra que nós falamos no exemplo. Se aqui está antes da seta, aqui está depois, eu preciso inverter essa equação. Tá? Consequentemente, quando eu fizer a inversão, esse sinal aqui vai mudar. Tá? Preste muita atenção. Nesse caso aqui, ó, como eu preciso do N2O5 que está aqui, o NO2 que está aqui e mais o O2 que também eu tenho aqui, eu só vou usar essas duas. Eu não preciso da equação 1. Tá? Então meu raciocínio aqui vai se limitar ao quê? A equação 3 e a equação 2. Tá certo? Então vamos fazer o final aqui. Bem, ó, eu fiz a inversão da equação número 3. Por quê? Porque o N2O5 deve ficar antes da seta, correto? Fiz a inversão e também fiz a inversão do sinal do calor, tá? Que era negativo ficou positivo. A número 2 eu copiei do mesmo jeito. Por quê? Porque eu preciso do NO2 depois da seta. Ele já está depois da seta, tá? Então, conferindo aqui, ó, eu tenho N2O5, só tem ele. H2O, eu tenho 3 de H2O aqui antes da seta, aqui eu tenho 3 de H2O depois da seta. Eu simplifico. 2 de NH3 aqui antes da seta, nessa aqui eu tenho 2 de NH3 depois da seta. Corta, corta. O que eu tenho aqui agora? Ó? Aqui eu tenho 7 sobre 2, ou seja, 7 dividido por 2, 3,5. Aqui eu tenho 4. Isso quer dizer que vai sobrar o quê? Meio. Tá? Então eu vou cortar isso aqui, corto isso aqui, perdão, corto 4 aqui e aqui me sobra meio. Tá? Então o que sobrou sem cortar? Ó? N2O5. Desse lado aqui mais nada. Setinha. Aqui eu tenho meio de O2 mais o 2 NO2. Ou seja, ó, o que eu tenho aqui bateu com o que eu preciso calcular. Tá? Então, como é que vai ficar o ΔH final aqui, o ΔH4? O primeiro valor eu inverti, é mais Q3. E aqui eu tenho menos Q2. Menos Q2. Vou calcular o ΔH, ou pelo menos analisá-lo, né? Eu sei que o primeiro valor aqui é positivo, o segundo ficou negativo. Então eu vou ter mais Q3 e menos Q2. Como ele disse lá no início do enunciado que o Q3 é o maior valor de todos, se eu tenho Q3 e Q2, o resultado meu aqui tem que ser positivo. O que me indica que ele é positivo? Que ele é uma reação endotérmica. Tá? Então, se você vê na letra D, eu tenho lá endotérmica, sendo Q3 menos Q2 como variação do ΔH4. Tá? Então, a resposta certa desse exercício, letra D. Tá certo? Exercício número 2. Para se defender dos inimigos, o besouro bombardeiro consegue liberar, quando atacado, hidroquinona, que é o C6H6O2, e peróxido de hidrogênio, H2O2. Essas duas substâncias reagem, formando um jato quente que espanta o agressor, de acordo com a seguinte equação. Então, você deu a equação aí, essa que eu coloquei em branco aqui. Conhecendo-se as equações termoquímicas, então ele passa 3 equações na sequência para vocês, e pede para você calcular o ΔH da equação que ele passou no início lá. Exemplo clássico de lei de Hess. Então vamos analisar. Eu tenho na primeira equação C6H6O2, que vai formar C6H4O2 mais H2. Se você olhar, ó, o C6H6O2 já está na posição antes da seta, e o C6H4O2
está depois da seta. Não precisa fazer nada, vou copiar a primeira equação igualzinho, ó, tá? Mudei nada, valor mais 177, igual está aí no exercício. Segunda equação. A segunda equação, quando ele passa no enunciado, me aparece H2O2 depois da seta, confere aí. Consequentemente, ó, eu vou ver aqui, ó, H2O2 tem que estar antes da seta, por isso eu já fiz a inversão da equação. Tá? O H2O2 está antes da seta, que vai ser decomposto, libera água mais O2. A partir do momento que eu fiz essa inversão, eu inverto também o sinal. Pode ver que no enunciado está menos 95, eu já coloquei aqui mais 95 porque eu fiz a inversão da equação. Tá? E na última, eu tenho lá 2H2 mais O2, que vai dar 2H2O. O que acontece? Ó, que inclusive só tem uma. Essa equação eu devo dividir por 2. Dividir por 2? Dividir. Compõe um raciocínio. Ó. Eu preciso aqui, ó, no final, de 2 águas. Tá? Eu já tenho uma água aqui nessa equação. E essa equação aqui, ele me colocou 2H2 mais O2, que é liberar 2H2O. Se eu coloco 2 aqui e somo com isso aqui, vai dar 3. Eu só preciso de 2. Por isso eu dividi a equação inteira por 2. Tá? Então, quando eu tinha 2 de H2 só tem 1, o O2 virou meio, porque eu dividi por 2, e aqui também vai ficar com um só. Tá? Consequentemente, eu também dividi aqui o valor do ΔH. Tá? Que ele estava lá 572, dividido por 2, menos 286. Tá? Vamos conferir então. Esse aqui só tem aqui, aqui também. H2 eu tenho aqui e na última equação, ó, do outro lado da seta. Cancela. O2. Eu tenho meio de O2 aqui e meio de O2. Um outro motivo que vai justificar porque eu dividi por 2 naquela hora. Meio aqui, cancela. O que sobrou? O que eu preciso, ó. C6H6, O2, mais o H2O2, setinha, C6H4O2, e os 2 de H2O. Tá? Olha, eu cheguei no que eu preciso aqui. Tá? Então, fazendo a conta aqui, o ΔH da reação, ó, mais 177, mais 95, menos 286, por aqui dá menos 14 kJ. Valor esse que você encontra aí na letra A. Certo? O exercício número 3. A reação de redução do óxido de cobre 2, CuO sólido, pelo grafite, carbono sólido, pode ser representada pela equação 1. Aqui, ó, igualzinho material. Dados. As equações 2 e 3 mostram os ΔH de outras reações. Primeira coisa que eu pedi para vocês aí, na equação número 2, observa que você tem cobre mais meio de O2 vai formar óxido de cobre. E você tem um valor aí de menos 30 quilocalorias. Altere o menos 30 para menos 39. O valor esse saiu errado, tá? O valor correto é menos 39. Faça essa alteração por gentileza. E a equação número 3, eu tenho carbono mais O2 vai formar CO2 gasoso. Tá? Menos 93, o valor está correto. Com base nesses dados, pode-se afirmar que a reação 1 tem ΔH igual a quanto? Então, tem que calcular o valor de ΔH da primeira equação. Para isso, eu tenho as duas intermediárias. Tá? Então, observe o seguinte. Na equação número 2, eu tenho cobre antes da seta. Observe que o cobre tem que estar depois da seta. E o óxido de cobre aparece depois. Eu preciso dele antes. O óxido de cobre tem que estar antes da seta. Além disso, eu preciso de 2 óxidos de cobre, eu preciso de 2 cobres. Observe que na reação, além de estar ao contrário, eu só tenho 1 mol de cada. Então, o que eu já fiz aqui? Ó? Eu já fiz a inversão, tá?
E multipliquei a equação inteira por 2. Tá? Para ver que o óxido de cobre já está antes da seta e o cobre já está depois da seta. Já multipliquei a equação inteira por 2, inverti o sinal, que era menos, né? De vocês mudarem para menos 39, lembra? Ficou mais 39 vezes 2, 78. Então assim eu mudei a primeira equação. Segunda, a primeira que eu digo é a primeira que eu analisei, né? Desculpa. A última equação, ó, a reação do carbono com oxigênio. O carbono aqui me aparece antes da seta e eu preciso dele antes da seta. As quantidades, ó, estão iguais, eu preciso de um aqui, então não preciso alterar nada nessa reação, tá? Então, copiei a equação do jeito que estava, com o seu ΔH. Bom, então agora a gente vai fazer a parte final do exercício. Eu tenho aqui, na reação 2, ó, CO2 aqui, depois da seta. Na reação 3, eu tenho O2 antes da seta, então eu corto, tá? O restante, não tenho nada mais em comum, então eu vou copiar o que sobrou. 2 óxido de cobre mais 2 carbonos. Isso vai me formar 2 cobres mais CO2. Ou seja, o que sobrou aqui é justamente aquilo que eu preciso calcular, ó, igualzinho, como todo exercício já aconteceu, tá? Então fazendo variação aqui 78 menos 93, esses dois valores aqui, o meu ΔH vai marcar aqui em cima, tá? Mais 78 menos 93 vai dar menos 15 quilocalorias, certo? Então você tem lá na letra B o valor menos 15 e como é negativo a reação é exotérmica, né? Aqui, menos 15, sinal negativo como vocês lembram é exotérmica, então a resposta correta, letra B, tá certo? Então assim concluímos a aula número 7, bom estudo para vocês, façam guia de estudos e qualquer dúvida é só me procurar, tá ok? Bom final de semana a todos.